TV Profissão, a TV em que você se vê, apresenta Para Gostar de Ler. Toques de mestre sobre livros e autores. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Para Gostar de Ler, um programa que tem como função, como desejo, fazer com que você leia mais. Afinal de contas, o tamanho da sua alma é o tamanho da quantidade de livros que você leu. E a gente quer que você leia mais, melhor, coisas legais, divertidas, interessantes e que realmente façam diferença na sua vida. E, para a gente começar, hoje a gente vai falar do Dom Casmurro, o clássico, talvez o livro mais clássico do Brasil, e escrito pelo velho e bom Machado de Assis, né? E para você saber com quem você está falando, afinal toda leitura é uma conversa com o autor, para você saber com quem você está falando com um homem que nasceu em 1839, faleceu em 1908, era um homem negro no Rio de Janeiro, né? Durante muito tempo foi escondido que Machado de Assis era negro, ou seja, foram tentando esbranquiçá-lo ao longo do tempo, mas a partir aí de 2000, 2010, mais ou menos, começou uma retomada da ideia de que Machado de Assis era negro, né? E daí as fotos voltaram à cor original, que na época a foto não era colorida, então para você esbranquiçar é mais fácil, né? Machado de Assis é, era e ainda é o principal escritor do Brasil e eu acho que será para todo sempre. Machado de Assis também, além de escritor, ele era funcionário público e foi o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, né? Então a ideia dele era chamar os escritores daquela época, e isso se vai fazendo isso até hoje, era chamar o pessoal para, sei lá, tomar um café, conversar, debater e ver os rumos que a literatura estava tomando no Brasil, né? Então ele inaugura isso. Então o Machado de Assis, além de ser um escritor muito importante, ele também é muito importante na parte política mesmo da literatura, porque a literatura tem uma questão política que é muito importante, né? O Machado de Assis, o jeito que ele vai escrever esse livro é um pouco diferente do jeito que ele escreveu os livros anteriores. Esse livro é de 1900. Na verdade, ele é de 1899, mas só saiu em 1900, né? Então foi escrito em 99, saiu em 1900. Os outros livros dele, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, que foram dois clássicos também, são dois clássicos, foram livros que foram criados na forma de folhetins. Ou seja, o cara escrevia uma ou duas páginas no jornal, aí no outro dia escrevia mais duas, no outro dia mais duas, no outro dia, e ao final de X tempo ele tinha um álbum, tinha um livro completo. Né? Claro, o próprio Machado de Assis refazia essa escrita para dar nó, né? Vai configurando e concordando uma coisa com a outra ao longo do tempo, e ele tem um livro. No caso do Dom Casmurro, não. Ele já sentou e escreveu para ser um romance. Né? Então ele já sentou com a ideia de escrever um livro para ser lido do começo, meio e fim, em uma sentada. A pessoa senta e lê. Né? Esse livro aqui, ele vai trabalhar, ele vai dialogar com a Rio de Janeiro do final do século XIX, que era o Rio de Janeiro mais pacato, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo muito mais burguês. Porque muita aspas, todo o dinheiro do Brasil e toda a elite brasileira estava no Rio de Janeiro nesse período. E o Machado de Assis, que é dotado de uma ironia, assim, é a melhor coisa do Machado de Assis é a ironia. Porque quando ele vai escrevendo, você fica o tempo inteiro pensando, olha só, olha o que ele está falando aqui. Porque todos os escritores, todos os narradores do Machado de Assis não são confiáveis, né? Então, obviamente, não todos, mas os principais. Quincas Borba não era confiável, Brás Cubas definitivamente não era confiável, e o Bentinho, que é o nosso protagonista, também não é confiável. O que isso quer dizer com não confiável? Eu vou usar o exemplo aqui do Brás Cubas. O Brás Cubas é um canalha. Da melhor forma que você vai explicar, ele é um canalha. Mas como é ele que está narrando, você conhece algum canalha que se acha um canalha? Isso não existe. Ele acha que é legal, mas ele é um canalha.
Então você vai lendo, lendo, lendo e fala, não, mas pô, olha o que o cara tá fazendo, olha isso. E assim você começa a ter um filtro pelo Machado. Machado de Assis olha uma pessoa e faz com que essa pessoa se descreva. E daí você olha através do Machado de Assis esta pessoa que, no caso do Brás Cubas, é um canalha, e no caso do Bentinho, é um casmurro. O que é um casmurro? É uma pessoa ranzinza, chata, sabe o cara que briga com o vizinho? O cara que reclama? É o cara amargurado, né? Então a gente vai... Você compra o livro, pense, mesmo em 1900, você compra o livro e chama Dom Casmurro, ou Ranzinza, ou algo parecido com isso. Você fala, por que esse cara é ranzinza? E daí você vai ler a história dele desde o começo. Então, desde que ele é criança até ele chegar na maturidade e a velhice. Então, a ideia do Dom Casmurro, né, do livro, é você acompanhar o Bentinho ao longo da trajetória da vida dele. O ponto é que talvez este livro ele tenha um problema, e isso pode ter acontecido com você, como aconteceu comigo. Eu me lembro que me mandaram ler esse livro, eu tinha uns 12 anos, e depois eu li de novo para o vestibular. Também no vestibular também não caiu bem. Com 12 anos o livro não cai bem, nem com 17, 18 também não cai muito bem. Porque esse livro ele fala sobre traição. Aliás, mais do que sobre traição, ele fala sobre o medo de ser traído. Então, se você nunca foi traído e nunca teve medo de ser traído, esse livro não vai bater em nada em você. Você precisa ter esse medo, né? Esse medo de tentar ser traído por alguém, né? Então, assim, a ideia é que é uma narrativa subjetiva, né? Então ele é o tempo inteiro é o Bentinho que está narrando, e pelo fato de o Bentinho estar narrando, não dá para confiar nele, como eu falei anteriormente, né? Então o Bentinho se apaixona por Capitu quando eles são bem crianças ainda, né? A Capitu ela consegue de alguma maneira capturar toda a intensidade do Bentinho. Ela é muito mais importante, imponente, interessante, divertida. Ela é tudo de bom. E o Bentinho é aquele cara meio. Então ele nunca se sente à altura dela. Só que o Bentinho tem amigos. O Bentinho é um cara mais rico, enfim, né? E essa questão do Bentinho estar apaixonado pela Capitu faz com que ele enxergue o mundo pelo viés muito do ciúme. Não contente, a Capitu, ela é amiga, o Bentinho é amigo do Escobar. E o Bentinho encasqueta que a Capitu tem um caso com o Escobar. Não contente ele encasquetar que a Capitu tem um caso com o Escobar, ele encasqueta que o filho do Bentinho com a Capitu não é do Bentinho. Ele encasqueta que é do Escobar. E aí? Será que a Capitu traiu o Bentinho? Será que a Capitu não traiu o Bentinho? Como ele não é um narrador confiável, ele fica o tempo inteiro martelando que ela traiu sim ele. Que ela é uma maldita, uma desgraçada porque ela traiu ele. Mas Bentinho não é um cara confiável. Não dá para acreditar no que ele fala. Então talvez ela não tenha traído e tá tudo na cabeça dele. Ou talvez ela tenha traído. E é essa a beleza, essa é a maravilha deste livro. Ele tem os capítulos curtinhos, você dá risada, você se diverte, você fica com muita raiva, né? Um bom livro é aquele que você tem raiva do protagonista, tem raiva de alguém que você quer matar. Tem vários momentos que você tá lendo e você quer matar o Bentinho. Você fala, não, o cara não pode ser tão idiota. Não pode. Então, ficar com raiva, rir, chora, fica angustiado, isso faz um bom livro. E a gente tem tudo isso aqui no Dom Casmurro. Então, se você quiser uma boa leitura para a semana, pega o Dom Casmurro. Tem de graça, tem edições mais luxuosas, tem edições menos luxuosas. Não sei qual você vai pegar, mas pegue um. Leia, vai conferir o que o Bentinho fez. Então, agora vá direto pro livro e confira tudo que eu disse aqui, porque o livro é sensacional e eu acho que ele é até melhor do que tudo que eu disse.